Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band e hoje nós vamos falar novamente com a Jeane Garcia, porque foi tão rica a nossa conversa, foi tão profunda, foi tão impactante que nós escolhemos dar uma continuidade, conversar mais com ela e, por isso, seja bem-vinda, Jeane. Obrigada, é um prazer novamente, mas hoje eu estou aqui porque a sua equipe pediu para te entrevistar. Então vamos nessa, agora vamos trocar de papéis e vamos conhecer um pouco da sua história. É sério isso? Sim. A gente vai trocar de lugar? Não, né? Não, é só aqui mesmo. Então tá, pode seguir. E o tema era altas habilidades. E hoje eu queria te entrevistar e perguntar como é que é isso na sua vida? Como foi ser identificado, as dificuldades, as facilidades, o que te traz hoje a viver tudo que você tem vivido hoje a partir dessa identificação em todo o processo da sua vida, que foi ter reconhecido que você de fato é um sujeito com altas habilidades. Jeane, sendo muito sincero para você, a minha mãe, que é pedagoga, mestre de educação, ela já sinalizava a possibilidade de eu ter altas habilidades, mas eu nem sabia o que era. Ela falava, não, você tem altas habilidades, você tem altas habilidades. Né? Ela está me assistindo lá em casa, sabe disso. Só que eu não sabia muito bem o que era, dei uma pesquisada, me identificava com algumas coisas sim, mas é muito diferente do que as pessoas imaginam, porque desde pequeno eu tive baixo rendimento escolar. Não é dificuldade de aprendizado. Eu não conseguia render na escola porque eu não conseguia ter prazer estudando. Não tinha vontade nenhuma de estar na sala de aula, ficava no mundo da lua o tempo todo, então dei muito trabalho para os professores. Então, eu lembro muito mais de sofrimento, de sentimento de incapacidade. A minha sensação é de que eu ia ser um errante pro resto da vida, que eu ia ser uma pessoa no mundo da lua, como eu via, né? Uma pessoa fora da realidade, uma pessoa que... Ah, Ramon sonha muito, ele é muito sonhador, né? Com aquele ar de deboche, de sarcasmo. Ou então que simplesmente ali, às vezes, sofrendo bullying na escola por causa de nota, alguma coisa assim, ou, pô, tendo que fazer recuperação, fui reprovado na escola, repetindo todas as matérias, só passei em educação física. Então, para mim, a minha memória é muito emocional, de que parecia que, de verdade, eu vivia à margem da sociedade, no sentido de que as pessoas estavam seguindo, crescendo, eu falei, ferrou, vai dar ruim, e não sei o que eu faço, sabe? Então, desde pequeno, desenvolvendo questão de música, querendo cantar, tentei ser MC, tentei ser cantor de pagode, tentei criar coisas, tentei vender fogos de artifício na adolescência, comecei a trabalhar cedo também para tentar me encaixar em alguma coisa que me desse a capacidade de vislumbrar um futuro. Pensar que eu teria que estudar assiduamente para passar no vestibular, que foi uma loucura para mim. É a mesma coisa que disparar uma crise de pânico, de ansiedade, e pensar nessa possibilidade de seguir esse padrão. Talvez até o espectador esteja se identificando com isso. Então, eu não vi esse glamour todo. Claramente também vi características exacerbadas, excepcionais no meu raciocínio. Então, por exemplo, coisas como... Tá todo mundo conversando aqui assim, tá batendo papo numa mesa, eu tô calculando quantas bolas de tênis cabem nessa sala até o teto. Né? A área, vezes de altura, calculando quanta pessoa está falando comigo. A área aqui, por exemplo, essa sala em que nós estamos, é aproximadamente 8 por 4,5. Eu fazia esse cálculo, e aí fazia o cálculo da altura, chegava a um volume, quantas bolas de tênis cabem nessa sala. É assim, a minha cabeça ficava assim, desde pequenininho. Só que eu achava que era normal, que todo mundo fazia isso. É isso. Então, eu me deparei muito mais com um sentimento de incapacidade, o medo de não dar certo, do que com o glamour que as pessoas acham que tem uma pessoa com altas habilidades. E quando isso mudou? Quando virou a chave, que você percebeu que você era diferente, que você tinha uma capacidade, ou que tudo isso, mesmo que parecia que estava a esmo da sociedade, fez você entender quem você é e chegar até onde você chegou? Legal. Muitos resultados, muitos frutos assim na minha história de vida, no dia a dia, com as pessoas, o impacto que as minhas palestras, que minha abordagem, que o meu trabalho tinha na vida das pessoas, centenas, às vezes até milhares de pessoas, me fizeram acreditar que eu tinha alguma coisa diferente para agregar. Não melhor do que ninguém, simplesmente diferente. Só que, e aí eu não quero fazer uma propaganda sua aqui não, mas já fazendo, quando você fez aquela avaliação comigo, 6 anos atrás, aproximadamente 6, 7 anos atrás,
em que você identificou, você já suspeitava, me conhecendo ali, você tinha acabado de me conhecer, você suspeitava, mas você fez aquele processo de avaliação e você identificou altas habilidades em mim. A partir daquele momento em que você começou a trabalhar isso, eu comecei a ressignificar. Eu comecei a me aceitar melhor, me entender melhor e colocar em prática. E eu confesso que aquilo ali me ajudou a organizar e a potencializar aquela energia, aqueles dons, aquelas habilidades que eu possuía. Aquilo fez uma grande virada de chave. A partir dali, você conhece um pouco do que aconteceu depois da minha história. Assim, houve uma grande prosperidade financeira. Eu potencializei muito minhas competências e consegui aumentar minha capacidade de entrega. Isso foi muito importante para mim, sim. Quais os maiores desafios de ser uma pessoa com altas habilidades? Hoje. A paciência. A tolerância. Ter tolerância com o diferente. Com a dificuldade, às vezes, ou o tempo das pessoas. E você sabe, a gente pode ser tentado a se tornar arrogante em algumas situações, não de maneira consciente, né? Mas porque a gente não compreende, você como especialista sabe disso, a gente não compreende, às vezes, a velocidade do pensamento das pessoas. E o que a gente enxerga e o que a gente é capaz de solucionar naquele momento depende de que todos enxerguem, que todos compreendam, que todos mergulhem naquele mesmo propósito e que todos executem na mesma velocidade e entreguem aquilo. Então, um dos maiores desafios é a paciência e a tolerância. O outro desafio é controlar a criatividade, porque isso já me gerou compulsão que eu tive que tratar com um psiquiatra, a compulsão por criar coisas. Uma compulsão por criar ininterruptamente as coisas, o tempo inteiro criando coisas, criando negócios, criando empresas, criando soluções, criando eventos, criando caminhos, criando aplicativos, criando o tempo inteiro. É como se fosse uma máquina imparável assim, de criação. E eu tive que tratar com remédio, com medicamento, essa compulsão. Então, eu acho que a tolerância é a paciência e essa criação compulsiva. Uma das suas habilidades é intrapessoal e interpessoal. Como é que você lida com isso? Porque é muita gente todo o tempo. Você lida bem? Como que funciona isso para sua vida, para você desenvolver? Então, muito interessante você falar que, assim, que minha habilidade, você me conhece bastante. Eu acho que foi uma armadilha boa que vocês da produção criaram mesmo. Mas você me conhece bastante, sim. Realmente, assim, eu acho que a minha tendência, as minhas habilidades, eu acho que passam muito por pessoas, né? A intrapessoal e interpessoal que você falou, para mim é um desafio muito grande. Porque eu preciso muito da intrapessoal. Eu preciso muito de momentos de solitude, momentos de interiorização, para que eu possa me encontrar. Mas eu fico sedento para estar com pessoas, interagir com pessoas e influenciar e transformar a vida das pessoas. E aí, quando eu fico com pessoas demais, eu me perco de mim. Então, é sempre uma busca de equilíbrio, que inclusive eu trato em terapia isso, a busca pelo equilíbrio intrapessoal e interpessoal. Essa busca por harmonizar essa capacidade de ficar só comigo e ficar com as pessoas, interagir, entregar, influenciar, transformar pessoas. Então é um desafio constante esse equilíbrio mesmo. Trabalhando a inteligência emocional, trabalhando a inteligência espiritual, né? Trabalhando essa capacidade de cuidar da minha identidade como pessoa. Minha mãe sempre me disse, né? Você não cuida da sua identidade como pessoa. Você não cuida de você, é sempre os outros. Você esquece de tudo que é seu. Então, eu ouvi essas coisas a vida toda. E hoje eu busco esse equilíbrio, sabe? De cuidar de mim também. Então, é um equilíbrio dessa inteligência intrapessoal, que é mais espiritual, mais de autoconhecimento, mais de intronização, e também essa necessidade, ou desejo, ou habilidade, ou competência, ou propósito de ajudar pessoas. É um desafio. Isso é interessante, né? Você falou de propósito, espiritualidade. Como é que você lida isso, né? Porque todo mundo de quem é inteligente não consegue ver Deus e espiritualidade. Como é que é isso para você? É muito interessante.
eu tive uma experiência minha particular com Deus, que é uma experiência pessoal minha, que mudou muita coisa na minha vida, na minha mentalidade. E quando eu começo a estudar filosofia, fazendo a faculdade de filosofia, a filosofia ela é uma graduação que te permite criticar todas as coisas. Usar esse lado racional do cérebro para criticar, para especular, para buscar a verdade, a raiz das coisas. A filosofia, então, me deu uma capacidade de peneirar melhor as coisas, de maneira racional. E aí, o interessante é que quando você estuda a filosofia, se você não tem um embasamento muito grande até teológico, você se perde de Deus, inclusive, né? Mas olha que interessante. Quanto mais eu fui estudando, mergulhando em neurofisiologia do comportamento, estudando o comportamento humano, desenvolvimento de pessoas, estudando a parte racional, ciência e tal, o interessante é que eu passei por um vale em que eu comecei a coçar a cabeça e falei, ih, caramba, peraí, tô vendo muitas explicações aqui por um outro caminho que eu não imaginava que teria, explicações científicas, racionais e tal. Só que quanto mais profundo eu fui, mais eu voltei a encontrar nesses fundamentos a razão da existência de Deus. Então, foi um caminho inverso. Eu me aprofundei na questão racional, e quanto mais crítico, quanto mais eu desenvolvi a parte intelectiva, mais eu vi que fazia sentido lá na Bíblia o que eu queria entender sobre o sistema nervoso, sobre o processo de criação da realidade, sobre física quântica, sobre comportamento humano, estava tudo lá. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Globality. Somos a Globality, uma consultoria especializada em cibersegurança e integração de sistemas. Você vai encontrar as soluções da Globality em todos os lugares. Nossas soluções estão presentes em empresas de todos os tamanhos e segmentos no Brasil e ao redor do mundo, protegendo dados, conectando plataformas tecnológicas e, mais importante, melhorando a vida das pessoas. Globality, soluções que protegem, conectam e transformam. No momento em que eu aprendi e entendi o que era gestão do tempo, planejamento, organização, atitude, execução das ações, das tarefas, estabelecimento de prazos, aí eu descobri o que era resultado. E também entendi o que me sabotava para alcançar os resultados. O que eram os empecilhos, impedimentos que atrapalhavam com que eu atingisse os objetivos que eu tinha. Em primeiro lugar, porque eu não tinha objetivo definido. Primeira coisa. Se eu não tinha objetivo definido, eu não sabia exatamente onde eu ia chegar. Então isso não estava claro para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso. Não havia esse comando no meu cérebro. Isso é uma coisa. A segunda coisa é aprendi a me planejar, aprendi a estabelecer tarefas, prazos, para que eu alcançasse aquilo em determinado tempo. Isso, estando claro na minha mente, fez com que eu, identificando os sabotadores e eliminando esses sabotadores ali inconscientes, muitas vezes, que são crenças de incapacidade que eu construí, como eu falei inicialmente, eu pude então começar a agir na direção dos objetivos que eu tinha. O fato de eu começar então a agir na direção dos objetivos que eu tinha, eliminando os sabotadores, ressignificando crenças, alterando esse padrão mental sabotador que eu tinha, fez com que eu rapidamente alcançasse objetivos que eu levava anos para alcançar e não conseguia. Então, em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês, eu comecei a alcançar uma série de objetivos. E comecei a ver ações e resultados dessas ações. Então, fui ativando o sistema de recompensa do cérebro o tempo todo, celebrando, comemorando, fui alterando essa programação mental minha. Os resultados vieram de maneira muito avassaladora e eu gostei disso, me viciei em ter resultados, me viciei em vencer, me viciei em entregar, me viciei em ter esse sentimento de atingimento, de alcance. Porque os frutos são maravilhosos e eu não os conhecia. A vida toda eu passei me frustrando, desistindo das coisas no meio do caminho. A vida toda eu passei tendo a frustração de não alcançar aquilo
que eu sonhava alcançar, que eu gostaria de alcançar, mas porque eu não tinha estabelecido o objetivo, não tinha a ação, o comportamento necessário, eu me frustrava sempre. E a partir dali, então, desse divisor de águas, que eu vou datar aproximadamente de 2013 para cá, tem 11 anos que eu dei essa virada, as coisas começaram a aflorar, a mudar, a florescer, os frutos, os resultados começaram a aparecer e dali para frente foi só crescimento. Você falou uma coisa na sua fala sobre sabotadores. Você sentiu menos-valia nesse processo? Muito, muito. Eu me senti... Tem uma síndrome que o pessoal fala Síndrome do impostor. do impostor. A síndrome do impostor me visitou 200 vezes. Não, eu sou uma farsa. Eu sou um impostor. Não é possível, eu não vou conseguir nada disso. Está todo mundo bonitinho, certinho. As pessoas estão aqui, chegam aqui, entregam tal coisa, são formadas e tais coisas. Não, eu não vou chegar a lugar nenhum e tal. E, de verdade, eu tinha uma sensação que, por mais que a gente tente vender autoconfiança para as pessoas, né, eu tinha uma sensação de que eu não ia conseguir nada. De que eu não ia alcançar absolutamente nada. Eu via meus primos, meus parentes, meus irmãos, meus amigos, todo mundo evoluindo e eu me sentindo cada vez mais para trás. Já tinha aquele histórico, aquelas crenças lá da escola, reprovação, rendimento baixo e tal. Cara, não vou conseguir nada, estou ferrado, sabe? Você sempre, essa pessoa, de verdade, parece que era um mundo paralelo. Menos-valia direto, sentimento de incapacidade, crença de incapacidade, me visitou milhões de vezes e com isso depois, com essa mudança, eu comecei a ressignificar isso, alterar e com essa mudança, essa transformação interior, eu mudei muito os meus resultados. E você falou que já tem 11 anos nesse resultado todo, né? De mudança, de foco. E você hoje trabalha com palestra, com desenvolvimento de pessoas. E você tem uma grande percepção. Como é que é isso? Como é que você ajuda? Como é que você desenvolve pessoas a partir desse momento que você deixou a menos-valia para lá, começou a reconhecer quem você é, focou nas atividades e avançou? Como é que é isso agora? Bom, isso é o maior prazer da minha vida. Eu amo ajudar pessoas, como você mesma sabe, como especialista, é uma característica minha. Eu amo sentir o que as pessoas sentem, entender o que as pessoas passam e levar para as pessoas a capacidade de se descobrirem o que elas têm de melhor e darem o que elas têm de melhor, fazer com que elas entreguem o melhor de si mesmas. A minha realização é levar mudança para as pessoas, transformação para as pessoas. Para que pessoas? Para as pessoas que acham que precisam de transformação. Para as pessoas que entendem que têm prejuízos no que elas fazem. Para as pessoas que sofrem e não sabem por que sofrem. Elas estão no piloto automático, tendo um comportamento inconsciente desde que nasceram lá direto no piloto automático, criam um ciclo, um padrão de resultados, um cenário sempre muito indesejado. Então, eu gosto de entender o que ela está passando, por que ela está passando por aquele contexto, alterar, então, a sua programação, o seu padrão mental, o seu padrão de comportamento, para que ela perceba, então, novos resultados, novos frutos, né? A transformação das pessoas é a minha vida. Eu vivo isso há muitos anos e me dedico inteiramente à mudança da vida das pessoas. Então, sempre que eu posso, através das minhas palestras, dos treinamentos, de um bate-papo, de uma abordagem, de uma mentoria, mudar a mentalidade de uma pessoa, mudar a história de vida da pessoa, mudar o padrão mental dela e fazer com que ela se realize emocionalmente, espiritualmente, na sua própria vida pessoal, profissional, eu me realizo completamente. Então, eu utilizo dessa forma. Eu gosto de perceber as pessoas sem julgar, total ausência de julgamento, me esvazio ao máximo para que eu possa olhar para o melhor que essa pessoa tem. E olhando para o melhor que essa pessoa tem, potencializar esse melhor. Então, por isso que algumas pessoas brincam, que eu vendo muito bem as pessoas, que eu falo muito bem delas, porque eu, na verdade, eu exercito há muitos anos só olhar para o que você tem de melhor. E entendendo o que você tem de melhor, é possível te conectar ao seu propósito, porque suas habilidades e seus dons estão completamente relacionados ao propósito que você tem e aonde você quer chegar. E assim eu fui descobrindo o meu propósito.
a minha missão de transformar pessoas. E aí, para você que quer descobrir a sua missão, o seu propósito, entender talvez o que esteja atrapalhando você de realizar o seu propósito. E é claro, quando a gente realiza o nosso propósito com todas as nossas habilidades, nossos dons, colocando isso a serviço, potencializando isso, você alcança resultados inimagináveis. Por isso eu te convido a estar comigo 100% presencial no dia 19 de outubro no Método Propositar. O Método Propositar é um treinamento que eu mesmo criei e desenvolvi para ajudar você a se conhecer, a conhecer suas habilidades, a potencializá-las e a desenvolver uma vida mais próspera financeiramente, em termos de saúde mental, em termos de carreira, desenvolvimento pessoal e profissional. E no dia 19 de outubro, no Rio Otom Palace, nós vamos te esperar para você vivenciar essa experiência extraordinária. No Método Propositar, 100% presencial comigo, você vai se apaixonar pelo que você vai descobrir em você. Então eu te espero lá, dia 19 de outubro, no Rio Otom Palace, o Método Propositar. E agora, Jane, por favor, pode continuar essa entrevista. Como é bom saber sobre você, mas a pergunta que não quer calar. Quem é Ramon? Ramon trabalha com imersão, Ramon já falou várias coisas sobre ele. Mas a gente quer saber quem é Ramon e como é trabalhar com imersão, com pessoas, e se isso mostra quem é você ou só reflete tudo que você já desenvolveu na sua vida. Quem é o Ramon? Bom, quem sou eu? O Ramon é uma pessoa que desde a infância tinha uma inspiração, um sentimento, uma sede por salvar as pessoas, por ajudar as pessoas. E Ramon teve seus desafios familiares, Ramon teve seus desafios com ele mesmo. O Ramon passou por todo esse processo de sentimento de incapacidade, por não se adaptar, por não se encaixar no padrão. Mas o Ramon, isso dito e mostrado pela minha mãe, escrevia coisas desde pequeno sobre a preocupação dele com tios, com os pais, com o mundo, com as pessoas. E o Ramon sempre fez tudo que podia para fazer os outros felizes. Ser instrumento de felicidade, de realização, de encontro com o melhor das pessoas, sempre foi meu propósito. Sempre foi minha intenção, antes de saber o que era propósito. O Ramon, ele é uma pessoa que, por causa da sua própria história de vida, buscou se entender, se descobrir, e com isso, e com muito trabalho, como você diz, a inteligência intrapessoal, com muito trabalho interior, eu aprendi muito sobre mim e sobre pessoas. Estou num constante aprendizado, que é dinâmico e sempre mutável, mas com isso eu aprendi, porque eu tive que fazer comigo, a reprogramar, a recondicionar o meu cérebro, que procrastinava, que criava situações de frustração constantes, que perdia a paz em várias situações sem entender porquê, que não se encaixava, que estava num ambiente de uma festa, um lugar, e começava a gerar um sentimento de vazio profundo, e que não sabia para onde ia, e que se perguntava quem eu era, né? Eu me perguntava quem eu era, o que eu sou, por que eu estou aqui, que é uma questão que perpassa toda a história da humanidade. Todo mundo já se perguntou isso, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Mas que eu
encontrei nesse mergulho dentro de mim respostas, ferramentas, recursos, habilidades para ajudar pessoas a saírem do vazio, a se encontrarem com o seu melhor, a se realizarem pessoal e profissionalmente, a se sentirem mais felizes, a potencializarem suas habilidades e a serem um sinal de Deus no mundo. Seriam um sinal de paz no mundo. Seriam um sinal de amor no mundo. Seriam um sinal de transformação no mundo. Então, pessoas que geralmente querem se conectar a mim são pessoas que, de alguma maneira, têm uma sede por serem sinal de transformação no mundo. Quem é o Ramon? Uma pessoa frágil, pequena, sensível, mas que entende que a vida é amor. Amor não só no sentimento, amor na prática. E porque o Ramon ama na prática, pode ser que o Ramon nem seja compreendido muitas vezes. Porque nem sempre o amor vai agradar. Nem sempre o amor vai dar a resposta que a pessoa espera. Nem sempre o amor vai manifestar acolhimento como a pessoa espera ser acolhida. Porque às vezes é preciso deixar ir. Às vezes é preciso corrigir. Mas sim, a maior parte do tempo, o amor do Ramon também se manifesta com carinho, com gesto, com misericórdia, com empatia, com acolhimento. Não porque o Ramon é melhor, pelo contrário. É porque, de alguma maneira, eu entendi que era isso que eu precisei e precisava para me curar, e é isso que as pessoas precisam também. Então, Ramon é alguém que está numa busca constante, desde pequeno, de Deus, de vida e de levar a vida e levar Deus para as pessoas. É isso. Muito bom. E o que você diria para quem está nos assistindo nessa manhã e sobre a sua identificação? O que você diria para pessoas buscarem a partir de toda essa entrevista que você deu sobre a sua vida? Para você, espectador, nessa surpresa que vocês armaram hoje, eu te convido a refletir sobre as suas habilidades, sobre os seus dons. Todos nós temos dons, habilidades, e talvez se você não os conhece, é simplesmente porque você não fez um processo de autoconhecimento. As suas habilidades e seus dons vão falar muito sobre sua vocação. A sua vocação é o lugar da sua realização pessoal. Você tem uma vocação. Ainda que às vezes você tenha medo, você tenha receio, você tenha dúvidas, esses dons, essas habilidades, essas tendências, essas inclinações que você tem, falam muito sobre o seu propósito e sobre a vocação que vai dar todo o sentido para a sua vida e para as pessoas que o Papai do Céu vai trazer para você. Então, conheça, procure uma especialista como a Jeane, procure especialistas na sua cidade que possam te ajudar a se conhecer melhor. E, não sei se eu posso encerrar, mas se eu puder. Obrigado por essa entrevista, Jeane. E para você, espectador que está em casa, obrigado por você ter participado aqui. Hoje eu fui pego de surpresa, fui entrevistado, mas foi bom compartilhar um pouquinho. Até o próximo domingo, no Conexão aqui na Band. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento.